Monólogos dialogantes. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme se encontrar melhor e conforme o amigo acompanhar este vídeo. Enfim, desejamos que tenha um bom dia, que tenha um bom fim de semana. Para o dia de hoje eu gostaria de falar do episódio de ontem, sexta-feira, dia 12 de junho do ano 2020. Eu gostaria de conversar um bocadinho sobre o episódio da sexta-feira e no final do dia, o que aconteceu no final do dia. Bom, parecia uma sexta-feira normal, na verdade, igual a todas as outras deste período de quarentena, em que nós nos encontramos nesta época da Covid-19, em que nos encontramos todos, em que os que vão trabalhar voltam diretamente para casa, ficam nas suas casas, tirando aqueles casos de algumas pessoas que não vão diretamente à casa. Enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Parecia um dia normal. Parecia uma sexta-feira. Eu recordo-me que fui buscar a minha esposa e ao ter feito isso cheguei ali e só naquela altura que eu olhei para a cidade vi que a cidade estava às escuras. Os semáforos estavam todos eles desligados. Numa primeira fase não liguei. Pode ser uma coisa, enfim, pode ser algo passageiro. Há cortes e cortes. Há muito tempo que não via corte, pelo menos na baixa da cidade. Mas o que parecia um corte passageiro tornou-se num corte que levou mais de 2 ou 3 horas. Quando eu entrei para o WhatsApp, entrei para o Facebook, começaram a circular imagens de alguém que se encontrava pendurado num poste de transmissão de corrente elétrica da eletricidade de Moçambique. Presumo que seja entre média ou alta tensão, de uma dessas tensões. Se não for média, é alta tensão. Bom, foram surgindo várias conversas, a gente foi conversando, foi brincando até com a situação, muita gente foi brincando, foram fazendo memes e toda a gente foi brincando com a situação. Entretanto, à medida que o tempo ia passando, 1 hora, 2, 3 horas e meia, as pessoas o tom da brincadeira passou a ser uma reclamação. Agora, o que me parece que temos que pensar a respeito, ou que me parece ou que me alegra particularmente, é saber que as instituições que estiveram envolvidas, que é o serviço, o corpo de bombeiros, que é a eletricidade de Moçambique, que era a polícia, tudo fizeram para garantir que se preservasse a vida daquele indivíduo que se encontra, creio que até agora que se encontra a sofrer. É um sofrimento. Eu não imagino que situação que me possa me levar a subir um poste de média tensão ou de alta tensão, correndo todo o perigo que possa correr. É a estes homens que aos homens da polícia, aos homens do corpo de bombeiros e a eletricidade de Moçambique, que a gente tem que endereçar os parabéns. Foram heróis, ok, por terem decidido preservar a vida, sobretudo a eletricidade de Moçambique por ter decidido efetuar o corte da corrente elétrica, com todos os riscos envolvidos. A estes homens nós temos que dizer o parabéns. Isto faz-me acreditar que, como pai que sou de 3 lindas meninas, faz-me acreditar que faz-me sonhar e faz-me acreditar que é o país onde eu gostaria de ver os meus filhos crescerem. Faz-me ter esperança, faz-me ter fé. A cada dia que passa, eu me faço questões se esta é a sociedade ou qual é a sociedade que eu gostaria de ver as minhas filhas poderem crescer. E é numa sociedade em que não se medem esforços para salvar uma vida que eu gostaria de ver os meus filhos crescerem, que faz tudo para preservar a vida. Este é o caminho. Este é o exemplo que a gente tem que seguir. Agora, há questões, há debates, ou as pessoas foram questionando à medida que o tempo foi passando, se fazia sentido cortar-se a corrente elétrica que garantia a eletricidade, creio que é para a cidade e província de Maputo e algumas zonas circunvizinhas ou algumas províncias que abastecem-se por aquela via, se fazia ou não sentido. Este é outro tema, ok? Acredito que é outro tema. Contudo, não posso deixar de levantar aqui algumas questões que nós não podemos nos esquecer das dificuldades ou da ausência de meios financeiros que depois dificultam a aquisição de materiais, quer para a polícia,
para o Corpo de Bombeiros, ou quer para a própria Eletricidade de Moçambique, porque como se já tiverem prestado atenção a um poste de média ou de alta tensão, normalmente carrega consigo uma linha de proteção. Tem ali arame farpado que circunda o poste, que é para impedir que as pessoas consigam subir, ok? Mas nós sabemos que para financiar uma linha de transmissão não é barato, ok? E ainda mais financiar estas linhas com estes mecanismos de proteção. Mas esse é um debate que nós agora temos que a própria Eletricidade de Moçambique, que as instituições que velam pela segurança pública têm que começar a prestar atenção, ok? É preciso começarmos a prestar atenção se estas linhas de transmissão de corrente elétrica se passarem por zonas habitacionais, zonas em que existem lá complexos habitacionais, se não é possível garantirmos mais um mecanismo de proteção que garantam que as pessoas não possam subir. Entretanto, não nos podemos, se alguém subiu, alguém poderia ter desmontado o próprio poste. Mas essas são as questões. Se não tivesse sido ali, se calhar teria sido num prédio, teria sido na via pública, poderia ter sido numa ponte, poderia ter sido em qualquer outro sítio, ok? Desta vez foi num poste de média tensão da eletricidade, média ou alta tensão da eletricidade de Moçambique, mas poderia ter sido num prédio. Que mecanismos é que as instituições de salvação do Corpo de Salvação Pública e da Polícia têm, ok? Que instrumentos têm que é para garantir em mais curto espaço de tempo possam salvar uma vida, ok? Nós não temos que endereçar os parabéns, temos que dizer parabéns, temos que dizer que foram heróis. Contudo, há um outro debate que a gente tem que prestar atenção. O Corpo de Salvação Pública tem os mecanismos apropriados, o que garantam que se salvem vidas em prédios. Ok, imagine o prédio mais alto da cidade de Maputo, é o 33 andares, se eu não estiver enganado, ou com mais andares, não sei se é o mais comprido. Creio que o mais comprido deve ser o do Banco de Moçambique nesta altura, se eu não estiver enganado. Temos instrumentos que possam, se um dia um funcionário, por exemplo, do Banco de Moçambique, é uma hipótese que eu estou aqui, não estou a dizer que isto vai acontecer ou que é possível acontecer, mas se alguém decidir subir por ali, o Corpo de Bombeiros está em condições de salvar uma vida que decida subir por ali? Estas são as questões que nós temos que começar a fazer. E se já existem prédios com estas dimensões, se já existem pontes como a Maputo-Catembe, é hora, se calhar, de nós começarmos a pensar em investir no Corpo de Salvação Pública, em investir na polícia, em investir em todos os organismos que são envolvidos quando o assunto é salvar uma vida. Valeu, estamos de parabéns porque nós temos garantido que o indivíduo Antônio, o jovem Antônio, tivesse ali sido salvo. Entretanto, é hora, julgo que é momento de nós começarmos a pensar nos instrumentos ou nos mecanismos de mitigação de risco, de salvação de vidas humanas. Agora, há um outro debate sobre a proporcionalidade da medida efetuar o corte de corrente elétrica versus a salvação de uma vida. Eu não gostaria de entrar nesse debate sem que nós próprios conseguíssemos olhar para estas questões, ok?